O F6 Pro, ele vai ter 1.200 nits de brilho com um pico de 4.000 nits. É muita coisa. Eles já vêm com o carregador na máxima potência que eles suportam. Os Pocofones, eles sempre trazem processadores poderosos, memória RAM também poderosa, então eles investem nisso, tá? Fala, meus amigos do Loop Infinito, eu sou o Júnior da NET, falo com vocês diretamente da cidade de Dubai, aqui nos Emirados Árabes. Eu tô aqui para mais uma cobertura internacional do Loop Infinito e tô aqui também a convite da Xiaomi, na verdade, mais especificamente de uma marca que pertence à Xiaomi, da marca Poco. Eu sei que tem uma galera que ama os Pocofones, né, os Poco Lovers, e hoje vamos falar aqui, ó, do Poco F6 Pro e também do Poco F6. Roda a vinheta. Pois é, meus amigos, eu tô aqui em Dubai, como falei antes da vinheta, e assim, aqui vai rolar daqui a pouquinho o lançamento global do Poco F6 e do Poco F6 Pro. Na China já rolou, eles fazem isso mesmo, tá? Então tem o lançamento para o mercado chinês e depois eles fazem o lançamento global, né? Com os aplicativos que são, digamos, mais úteis para o resto do globo, porque lá na China eles usam outros apps, enfim, o sistema é um pouco diferente e aí eles fazem esses dois lançamentos. Então, já garanto aqui para vocês que a gente está trazendo isso para vocês em primeira mão. Estou gravando um pouquinho, algumas horas antes do evento acontecer, hoje, dia 23 de maio de 2024, e como esse vídeo está sendo feito antes do evento, já vou adiantar que a gente não vai ter, digamos, o preço dele globalmente aí em dólar e nem a disponibilidade por enquanto nesse vídeo. Quem sabe a gente faz outro vídeo aí depois do evento e a gente vem trazendo essas novidades aí. Vocês viram que eu mostrei a caixinha para vocês aí, a caixinha tá aqui, mas na verdade eu já fiz unboxing dele, então durante esse vídeo aqui vão rolar algumas imagens aí do unboxing desse cara aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Poco. Muita gente confunde, acha que os Pocofones são uma linha da Xiaomi e na verdade é uma marca separada, tá? A Xiaomi sim, tem linhas, como o Redmi é uma linha de smartphones da Xiaomi. Só que tem, por exemplo, a marca Poco, tem a marca também Black Shark, então a Xiaomi tem outras marcas de smartphones e a marca Poco, ela conquistou o coração de muitos brasileiros. Eu me lembro muito bem quando rolou, lembra quando a Samsung começou a não trazer mais os Snapdragons, os processadores da Qualcomm nos seus smartphones, começou a trazer os Exynos? Pois é, quando isso aconteceu, uma galera que adora Snapdragon ficou doida, né? A gente chama as viúvas do Snapdragon. E aí, muito fez sucesso. Eu me lembro, acho que na época tava o Poco F3, eu acho que sim. E aí o pessoal, e qual que é a característica desses smartphones Pocofones? Na verdade, assim, eles não podem ser chamados de gamers, até porque a Xiaomi tem uma marca que é a Black Shark, que aí sim, essa marca concorre sim com o ROG Phone ou com os Legions da Lenovo, que são smartphones gamers verdadeiramente, né? Mas os Pocofones, eles sempre trazem processadores poderosos, memória RAM também poderosa, então eles investem nisso, tá? São smartphones que focam no desempenho. E aí, claro, muita gente que é gamer, que às vezes não quer investir num aparelho muito mais caro, acaba adotando os Pocofones, por isso os Poco Lovers, porque a galera que quer jogar ali e não precisa da melhor câmera do momento, ou não precisa de uma especificação muito high-end, que aí vai encarecer demais o telefone. Então, por isso, os Pocofones, eles conquistaram essa lacuna de pessoas que querem mais processamento, mais memória RAM, mais desempenho, se preocupam com os números dos benchmarks, que eu sei que tem uma galera que se preocupa, e aí sim vieram os Pocofones. E vamos falar agora das especificações. Esse cara aqui tá na minha mão, né? Eu vou mostrar ele aqui agora, que é o Poco F6 Pro. Eu não tô com o F6 sem ser o Pro aqui na mão, talvez eu vou mostrar lá no evento, mas eu vou comentar as especificações dos dois. Já com ele aqui na minha mão, o Poco F6 Pro, eu já vou falar do destaque, que é o processador. E recapitulando, a Qualcomm lança processadores, então ela lançou o Snapdragon 8, eles pararam com aquela coisa da série 700, série 800, então o Snapdragon 8, aí teve Gen 1, Gen 2, Gen 3. Só que aí depois eles inventaram o 8 Plus, que era um 8 com umas coisinhas a mais, depois inventaram o 8S, que era um 8 com umas coisinhas a menos.
entendeu? Então eles criaram esses outros níveis, aí, outros tiers, para trazer processadores que, às vezes, para ficar um pouco mais barato e para atender algumas linhas, tá? A gente tem aqui dois processadores diferentes dessa linha aí, tanto o 8 quanto o 8S, para o FX6 e o F6 e o F6 Pro. Lembrando que há pouco também tem o X6, é outra coisa. Vamos às especificações. O Poco F6, ele tem um Snapdragon 8S Gen 3. Então ele é da terceira geração, porém ele é o S. Ele é abaixo do 8 normal. Enquanto que esse cara aqui, o F6 Pro, ele tem o 8 Gen 2. Aí você pode falar, ué, o Pro tem de segunda geração e o que não é Pro tem de terceira geração, mas aí que tá o pulo do gato. Lembrando que os dois são de 4 nanômetros, né? A litografia são 4 nanômetros. Mas na verdade, se você colocar ali no benchmark, no AnTuTu, enfim, nos outros que existem aí, você vai ver que no final das contas, o 8 Gen 2, ele bate o 8S Gen 3. Porque o 8S Gen 3, ele pega umas coisinhas do 8 Gen 3, ele pega umas coisinhas do 8 Gen 2, mas ele não bate no resultado final. Então, só para deixar claro, o que tá aqui dentro desse cara aqui, que é o Pro, ele ainda é mais poderoso, tá? É o Snapdragon 8 Gen 2, é o que tá aqui. Agora, vamos falar de memória RAM. O F6, o não Pro, ele tem 8 GB de memória RAM para a versão de 256 e 12 GB de RAM para a versão de 512. Tem essas duas versões. Esse cara aqui já começa com 12 GB de RAM, 12 de RAM versão 256, 12 de RAM versão 512 e esse cara aqui, ó, é de 1 TB. E aí é 16 de RAM. Então 16 de RAM com 1 TB de armazenamento, que isso é muito legal, porque a gente tem aqui realmente um processamento e uma memória RAM poderosa. É o que eu falei no começo do vídeo. Esse cara tem Snapdragon 8 Gen 2 com, no caso dessa unidade, 16 de RAM e 1 TB de armazenamento. Vamos falar agora da tela desse cara aqui. É uma tela AMOLED, nos dois casos, AMOLED de 6.67 polegadas. As telas se parecem muito, tá? Ambas são Full HD+. A do Pro ela tem um pouquinho mais de densidade, mais PPI, pontos por polegada, mais de 500, enquanto que a do F6, o não Pro, pouco abaixo aí de 500 ppi. Então muda isso aí, 120 Hz, então o refresh rate é o mesmo. A gente tem aqui HDR10 Plus e também Dolby Vision nos dois aparelhos também, então eles são muito semelhantes. Agora o que muda mesmo, além dessa densidade que eu falei aí, é a questão do brilho. Num lugar igual esse aqui, vocês estão vendo que tá até meio estourado aqui atrás, que a luz é muito forte, aqui faz muito calor, de noite faz 35 graus, chega a 40 graus à noite. Num lugar muito iluminado como esse, o brilho na tela faz toda a diferença. O Poco F6, ele vai trazer 1000 nits, mas com pico de 2.400. É muito, tá? Só a título de comparação, o S24 Ultra tem pico de 2.600. Então o F6 com 2.400 já é muito. Agora esse cara aqui, o F6 Pro, ele vai ter 1.200 nits de brilho com um pico de 4.000 nits. É muita coisa. Eu lembro que quando veio o Apple Watch Ultra 2 com 3.000 nits, o povo já ficou louco. Agora esse cara aqui tem pico de 4.000 nits, realmente é muito brilho. Agora uma curiosidade, pelo menos nas especificações, ficou claro lá, não entendi muito bem se deixou faltando. Eles só citam o Gorilla Glass Victus no F6, não no Pro. Só no F6. Curioso, né? Vamos falar agora das câmeras aqui do F6 Pro e também do F6. Lembrando que assim, não é o ponto forte desses aparelhos, mas também eles não deixam a desejar. Recentemente, eu tive lá em Tulum com a Motorola e eu mostrei a linha Edge 50, né? E só a título de comparação, a câmera principal desses caras, que o do F6 e do F6 Pro se parecem muito, também se parece muito com a câmera principal dos Motorola Edge 50 que eu mostrei lá em Tulum. Tem a principal 50 megapixels, no caso aqui, na verdade, o diafragma dos dois é muito parecido, né? É o f1.6, que entra bastante luz, é bem legal. No caso do F6, o não Pro, eles falam 1.59, então é muito parecido. Agora, o que muda é o tamanho do pixel.
do Pixel. Esse cara aqui, o Pro, ele tem um pixel de 2.0, de 2 micrômetros, enquanto que o F6 só o não Pro tem 1.6 micrômetros. O que isso muda? É aquela história do 4 em 1, tá? Você tem 50 megapixels, mas para ele tirar uma foto melhor, ele pode juntar 4 ali e vai transformar isso numa foto só. Então você divide 50 por 4, vai dar uma foto de 12,5 megapixels, mas que vai ter muito mais luz, vai ser uma foto melhor com menos resolução, e 12 megapixels já tá bom demais. Então isso é o que a gente vê aí nessa câmera principal, que tem todas essas configurações aí, com essa diferençazinha aí. O Pixel tem 2.0 no Pro e tem 1.6 no F6. Lembrando que no caso do Motorola lá, o Edge 50 Ultra, que é o mais topo deles lá, o pixel dele era um pouquinho maior, tinha 2.4 micrômetros, mas isso era que mudava. Aí outra coisa que o F6 tem igual o Pro é uma câmera ultra-wide de 8 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels, com abertura com F de 2.2. E aí só o Pro tem macro, tá? O F6 não tem, só o Pro tem uma macro que é de 2 megapixels com 2.4. Aí frontal muda, tá? Do F6 a frontal é de 16 megapixels e a do F6 Pro é de 20 megapixels. Tá? Agora sim, algumas coisas eles não informam direito, nem a gente olhando no GSM Arena ou no Tudo Celular, porque aqui a gente tem a ficha aqui do aparelho, mas algumas coisas faltam. Como, por exemplo, eles falam qual que é o F, qual que é a abertura, o diafragma da frontal desse cara aqui, do Pro, que é de 2.2. Mais ou menos, não é tão bom, mas também não é ruim, né? Pra frontal ali, era legal tá 2.0, mas enfim, 2.2. Mas não falam qual que é o diafragma do F6. Então essa informação nós não temos. Outra diferença também é com relação a vídeo. Todos fazem 4K, o F6 e o F6 Pro, 4K com 60 frames por segundo, com 30, com 24, então isso todos fazem. Mas só o Pro aqui vai te entregar um vídeo com 8K 24 FPS, tá? Então, para vídeo, esse cara aqui, o Pro, te entrega 8K com 24 FPS. Vamos falar agora de bateria, é uma coisa que muita gente se preocupa e tem que se preocupar mesmo. Bateria de 5.000 mAh, tanto pro F6 quanto pro F6 Pro, então quanto a isso não tem problema. Eles já vêm com o carregador na máxima potência que eles suportam. Lembrando que eles usam o brand, né, o Hypercharging, que é da Xiaomi, né? É como a carga rápida da Xiaomi, é o Hypercharging. E aí, no caso do F6, com 90 watts, ele suporta 90 watts e vem com carregador de 90 watts. E o F6 Pro, ele suporta, 120 watts e vem com um carregador de 120 watts. Vocês estão vendo aí no detalhe ele, já padrão nacional, né? O padrão brasileiro é de tomadas, então 120 watts. Não mencionaram com relação à recarga por indução, e são essas coisinhas que eles tiram. Às vezes é um acabamento, às vezes é essa questão do carregamento por indução. É isso que eles tiram para focar no processador, para focar na memória RAM, sem deixar a câmera. Não, a câmera tá uma câmera lá, ok, boa a câmera, né? Uma bateria legal, carregamento rápido de 120, é isso. Com relação ao sistema operacional, temos aí o Android 14 com o HyperOS, que aí muitos falam que é um sistema proprietário da Xiaomi, outros falam que é apenas uma interface. A própria Xiaomi já usou muito tempo a MIUI, né? Que era uma interface de usuário da Xiaomi, mas agora o HyperOS, que ele é um pouco de HarmonyOS, né? O Harmony ainda tem umas coisas mais proprietárias, que é o da Huawei, né? Mas assim, isso é uma polêmica que eu não quero nem entrar aqui, tá bom, gente? Aí é uma coisa que realmente é um sistema indiscutivelmente baseado em Android, tanto que tem um Android 14, mas com umas modificações um pouco mais severas no sistema do que apenas uma skin, do que apenas uma interface que as outras marcas também usam. Então usa o HyperOS, vocês estão vendo aí, quando eu iniciei o aparelho, aí mostrou um pouquinho ali, né? Android 14, acabou de ser apresentado o 15 aí no Google I.O., mas é isso, algumas coisas que ambos os modelos compartilham, tanto F6 como F6 Pro, que é o 5G, é claro, suporta o 5G Dual SIM, então 2 chips 5G NFC,
obviamente, então você vai poder fazer pagamentos por aproximação NFC. Outra coisa também é o leitor biométrico debaixo da tela, não é no botão, né? Porque aqui na verdade a gente tem o power button, o botão liga e desliga, a gente tem aqui o volume mais e menos. Na outra lateral não tem nada. Embaixo aqui a gente tem o que eu falei aqui, né, do Dual SIM, a gavetinha para você colocar o chip aqui, USB tipo C. Ele tem dual speaker estéreo, então você tem speaker dos dois lados, em cima tem um speaker e um microfone, embaixo tem outro, e aí você vai ter aí um dual stereo speaker, além das coisas que eu já falei, né, leitor biométrico embaixo da tela, NFC e também o 5G Dual SIM. Agora, outra curiosidade que também foi uma informação que veio faltando. Com relação à certificação IP, a Ingress Protection, aquela da poeira e da água, só mencionam um F6, não falam do F6 Pro. Eles falam que o F6 tem certificação IP64. 6 é para ingresso de poeira, hoje em dia é o máximo que nós trabalhamos, e 4 é para respingo só, tal. Então você não pode mergulhar nem nada, eles falam que é splash proof, então não chega a ser a prova d'água. Não mencionaram nada pro Pro, então não sabemos. Com relação às cores, é aquela coisa, né? O mercado acha que os modelos Pro sempre são um pouco mais conservadores. Então nós temos essa cor que é muito bonita, vocês andaram vendo aí detalhes durante esse vídeo. Ele é preto esse daqui, mas ele é um preto marmorizado, super bonito, um preto marmorizado que é de fazer inveja, bonito pra caramba, mesmo esse preto marmorizado. E tem também a cor branca, eu não tô aqui com o modelo branco, se quiserem ver, assistam o vídeo do Gesiel Taveira, que ele tá com o modelo branco, do Pro, tá bom? Então é preto e o branco nessa estilização aí. Já no caso do F6, tem o preto, sempre tem que ter o, digamos, o básico, o mais sério, tem o green, que é um verde, e tem um que eles falam que é um Titanium Color, que é a cor de titânio, mas não quer dizer que ele é feito de titânio, quer dizer que ele tem a cor de titânio, entendeu? Pra seguir a moda aí, então são cores um pouco diferentes aí, e com relação a design, são muito parecidos. Claro que o F6 tem uma câmera a menos, as cores eu já falei aqui a diferença. Peso muda, o peso do Pro é 30 gramas a mais. Então, o F6 ele tem 179 gramas, o F6 Pro ele tem 209 gramas. Essa é a diferença de peso aí. O resto é tudo o tamanho da tela, 6.7 polegadas, né? Eu já falei, Full HD Plus, então é tudo muito parecido, com uma câmera a menos aí e com as cores que acabam caracterizando essa estilização de design de cada um, né? E assim, meus amigos, finalizamos o nosso vídeo aqui do Poco F6 Pro e também detalhes do Poco F6. E é isso, lançamento. Muito obrigado, Xiaomi, pelo convite aí para virmos aqui para Dubai falar um pouquinho dessa marca Poco, que é essa marca que pertence à Xiaomi. Como falei no começo do vídeo, não sabemos ainda a disponibilidade nem o preço, porque estamos gravando isso antes do evento. Quem sabe a gente grava outro vídeo no evento. Tem que correr para lá agora, correr para lá agora pra gente conhecer mais detalhes que eles acabam revelando lá no evento. E eu quero saber se você gostou desse vídeo, gostou do lançamento, se interessa pelos smartphones, pelos Pocofones. Você é um Poco Lover? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua percepção, a sua opinião. Se você já for inscrito aqui no canal, aqui do Loop Infinito, se você já for, beleza, já quase me embananei aqui. Mas se não for inscrito, por favor, clique para se inscrever aqui embaixo. Agora o importante é deixar seu like, tá bom? Deixa o like pra gente crescer aqui na plataforma e verifique se tá com o sininho ativado, porque o YouTube vira e mexe, desativa esse sininho aí. Ah, mas eu já sou inscrito há 10 anos na net. O YouTube tira. Então vê se o sininho tá ativado. Mesmo que for inscrito antigo, verifica. Se for inscrito novo, ativa o sininho, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos, seus mal acabados. Um abraço, até lá, tchau, tchau.